Seja bem-vindo, próspero e próspera, a mais um episódio Prosperando na América. Mais uma vez, estamos com convidados ilustres aqui hoje e um casal, pela primeira vez aqui sentando no podcast Prosperando na América, um casal que já está junto há 18 anos, vai contar a história deles aqui hoje. Mas antes disso, quero te pedir para você deixar o seu like, você deixar o seu comentário nesse podcast, né? Comenta aí quais são os seus desafios na América, como que a gente pode te ajudar com esse canal, porque o propósito do canal Prosperando na América é realmente ajudar você a prosperar, independente de onde você saiu, mas mostrar para você que existe sim esperança e um caminho para você prosperar aqui nos Estados Unidos em todas as áreas da sua vida e não só na financeira. Mas hoje a gente vai falar de finanças. E antes de começar, eu quero dar um presente para esse casal querido. Seja muito bem-vindo, Vini e Flavi. Obrigado, Olha que legal. Trouxe um gratidão. presente para você, ó, um livro do meu amigo. Olha aqui, só, que a gente gratidão. lançou aqui. Você tem Lança- pai. Lançamento recente, tá autografado, inclusive, aí, ó. Muito obrigado. Que isso. Normalmente quem vai pro podcast tem que levar um presente, a gente ganhou um presente. Ganharam um presente, muito Gratidão. bom, um presente profético, muito bom. Amém. E, pessoal, eu vou apresentar eles aqui para vocês conhecerem também. Nós vamos falar hoje aqui de finanças. Você gosta de finanças? Gosta de fazer dinheiro? Então, vamos mostrar a história dele para vocês. Eu vou apresentar. Hoje nós temos aqui a alegria de receber um casal que tem sido instrumento de transformação na vida de muitas famílias nos Estados Unidos. Eles são o Vini e a Flavi Santana, né? Assim como são mais conhecidos, né? Que são queridos demais, né? Já chama pelo nome amigável. Eles são fundadores do movimento Prósperos na América. Olha que legal! Eles criaram o Prósperos na América e a gente tá aqui hoje no Prosperando na América falando como foi que eles prosperaram na América. Onde unem fé e educação financeira, né? O propósito de vida deles é para ajudar brasileiros a prosperarem de forma íntegra e sustentável. Foi por isso que realmente a gente teve unidade, né? Com certeza, no nosso propósito. Eles estão há mais de 10 anos vivendo nos Estados Unidos, acompanhado de perto o mercado americano, servindo a comunidade com sabedoria, amor e visão de reino também junto às finanças. Ambos são profissionais licenciados na área de financeira aqui nos Estados Unidos, com atuação forte na educação e planejamento financeiro, com base em princípios bíblicos. A Flavi, ainda por cima, ela é mestre em teologia e atua como co-líder do CRIE Mulheres, que é uma iniciativa de empreendedorismo cristão em Orlando, que tem despertado a identidade, fé, propósito em centenas de mulheres. E já o Vini também é co-líder do CRIE e tem formação em MBA, em finanças, trazendo uma visão estratégica empreendedora aliada aos princípios do reino. E eles são casados, como eu disse, já há 18 anos, e são exemplo de unidade, fé e liderança e tem impactado aí muitas vidas com essa jornada. E a gente vai falar aqui com eles e conhecer um pouco mais da história de como foi que vocês prosperaram na América. É isso aí. Muito bom, muito bom. Gratidão, Fer. Tá aqui, né? A gente acompanha o Prosperando na América. A gente, né, sabe que na Bíblia toda não tem uma referência da palavra coincidência, né? Porque, na verdade, a gente acredita que tudo é uma incidência de Deus, né? Uma God incidence. Muito E bom. não foi por um acaso. A gente tá, né, tem esse nome no nosso Instagram, né? Prósperos na América. E tá aqui se conectando com você, com toda a tua história, esse podcast incrível, que é o Prosperando na América. Sensacional. Tudo a ver, né, gente? E Deus vai unindo os propósitos, né? Obrigado, Fer, receber a gente aqui. A gente está muito feliz mesmo de participar desse momento lindo aqui do seu podcast, crescendo cada vez mais. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui, sim. Amém. Muito obrigado por ter aceitado primeiramente o convite, né? É uma honra receber vocês. A gente já é amigos há bastante tempo. Inclusive, fizemos, né, seminário de teologia juntos, né, onde a gente com se certeza. conectou ainda mais, foi muito bom. E foi muito legal, né? O Vini me indicou uns clientes para colocar energia solar. Muito bom. E aí eu gostei mais ainda dele. Eu falei, cara, ele é muito querido. Mas e aí, gente, como que foi essa história, assim? Antes da gente entrar no como vocês prosperaram na América, Tim, conta um pouco mais sobre vocês. Então, essa trajetória de América, né? Como você comentou, a gente está aqui há mais de 10 anos. E antigamente, né? Antigamente, 10 anos atrás, não tinha um podcast como o teu, né? Então, assim, não tinha muitas ferramentas de informação para o imigrante. Então, a pessoa chegava aqui, ela acabava ficando só com o conteúdo do ambiente, do network que ela chegou. Então, nós chegamos ali na região de Miami e o que a gente conhecia era ali uma meia dúzia de pessoas. Alguns que já estavam aqui há muitos e muitos anos, que já não tinha uma conexão com o imigrante que estava chegando. Outros que também estavam perdidos que nem a gente. Então, assim, é desafiador, porque né, o livro da sabedoria milenar, que todo mundo que segue aqui é cristão, né? Entende que por falta de... né, tem um versículo que fala que por falta de conhecimento, né, o povo ele perece. Então, isso que eu acredito que aconteceu com muitos imigrantes há uma época, que chegaram aqui há 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, porque não tinha hoje a realidade que tem no YouTube, que você tem
um conteúdo de qualidade, que nem aqui no Prosperando, você tem um conteúdo para te auxiliar em decisões aqui na América, te guiar para uma carreira, te guiar para você ter o melhor que a América pode oferecer para o imigrante. Então, isso foi o nosso começo aqui, sem informação, né? Então, assim, a dica que a gente já pode dar logo no começo é adquira conhecimento aqui na América, siga pessoas que trazem conhecimentos de qualidade, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Você adquirir esse conhecimento, aprender e aplicar, né? Não adianta você também ouvir e não aplicar nada. Então, assim, parabéns, Fer, por essa iniciativa que você tem de criar o Prosperando na América, porque é possível sim prosperar na América. Então, o nosso início foi bem desafiador por tudo isso, por não ter pessoas, não ter canais como esse, não ter o conhecimento, né, amor? E é lindo esse propósito mesmo de ajudar as pessoas, principalmente migrantes chegando, pessoas que estão há algum tempo aqui nos Estados Unidos, mas também ainda não chegou aonde sabe que tem potencial de chegar, né? Sim. Porque o Prosperando na América, eu creio que é isso também. É um lugar onde você compartilha informações de pessoas que têm sucesso em muitas áreas, informações úteis, preciosas, para poder prosperar, para poder crescer, para poder desenvolver, para poder indicar, né? Você vê que colaboração legal, né? De Solar, com essa área de finanças, a gente tem essa colaboração para poder ajudar, né, a comunidade, tudo. E é isso, o nosso início aqui, pela falta de Foi informação, desafiador, né? trouxe até marcas, né, na nossa vida mesmo, assim, por a gente não... graças a Deus a gente não levou nenhum golpe, mas quantos imigrantes nós sabemos que entram aqui e conhecem pessoas que aplicam golpes por não conhecer mesmo. Então, realmente, já abrindo as portas para o conhecimento. Então, abre seu coração, receba essa informação de finanças preciosa que nós temos a entregar. Nós carregamos uma licença conosco do Departamento de Finanças aqui dos Estados Unidos. Legal. E isso nos torna agente financeiro aqui, né? Producers. Então, nós podemos representar companhias por causa dessa licença que nós tiramos. Então, é um processo regulamentado pelo departamento. Então, busque profissionais, né, que tenham ali seu diploma. Você vai no cabeleireiro, você já encontra ali, ó, o DBPR, ali a permissão, né, de trabalho, que aqui nos Estados Unidos tem bastante disso. E é muito bom poder compartilhar com vocês conhecimentos dessa área financeira que nós somos licenciados para falar. Nossa, que legal. Então hoje o tema vai ser um tema bem interessante, né? Eu acho que se a gente tiver numa sala com 100 pessoas, a gente fala, quem aqui quer ganhar mais dinheiro? Eu acho que as pessoas levantam até o pé, né, 105. normalmente. 105 levanta as duas mãos e os pés, né? Então é muito importante. Porque, na verdade, eu acredito que a gente tem que ser dependente do Pai, né? E acreditar que Deus é provedor de todas as coisas. Mas que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que ter planejamento, nós temos que ter uma boa gestão, porque também a palavra de Deus fala que nós temos que ser mordomos, né? E cuidar da nossa família. Então, Deus, ele nos dá, né, alguns princípios que a gente tem que seguir também, né? Não dá pra ficar o tempo todo só, ai, Deus, por favor, manda o dinheiro aí que eu preciso pagar o aluguel. Ai, Deus, Deus chega uma hora e fala, e aí, filho, já te dei os braços, já te dei as pernas, a boca, né? E já te dei tudo. E aí, você vai fazer o quê? Né? Deus, ele abre portas, mas pra entrar por elas tem que ser decisão humana. Né? Então, muitas vezes as pessoas acabam ficando assim. Mas e aí, gente? Aí, fala pra mim, o que foi? Você falou que teve muitos desafios aqui, né? Desafios. Se for contar tudo, é muita coisa, tenho certeza. Vamos resumir, né? Porque, assim, os primeiros meses, que eu acho que hoje a gente acaba encontrando muita pessoa que tá chegando aqui, né? E nos primeiros meses, acho que são os meses mais difíceis, tem a saudade da família e tudo mais. É bem desafiador essa parte. Então, assim, o que o Fer acabou de falar é muito forte, dessa questão da pessoa tomar atitude. Deus, ele tem uma palavra de bênção pra você, que você vai prosperar na América, que você vai vencer aqui, mas tem que dar o passo. Pedro, ele falou assim, beleza, eu acredito que eu ando nas águas. Mas se ele acreditasse, continuasse no barco, ele não teria sobre as águas, né? Ele não teria andado, então ele teve que dar um passo. Então, assim, você que tem a palavra do Pai, você veio pra cá, você não veio pra cá aleatoriamente. Deus te trouxe pra cá, você tem que fazer a tua parte, você tem que ir pra cima. Então, você chega aqui na América, muitas vezes a pessoa acaba trabalhando na área de construção, dirigindo um Uber ou na limpeza. Eu, no caso, fiz as três, então trabalhei em todas essas partes. Então, assim, é desafiador, porque muitas vezes a pessoa lá no Brasil vem de um outro background. Ou o cara lá no Brasil, ele é empresário, ele é advogado, ele é médico, e muitas vezes ele se encontra aqui numa situação que o quê? A licença dele de advogado, de médico lá no Brasil não funciona aqui, né? Você tem que fazer o bar aqui, né, de advogado, você tem que fazer a faculdade praticamente quase toda de médico. Então, assim, você praticamente, as pessoas falam, você nasce de novo. As pessoas dizem. Mas
você nasce pra América, no caso das licenças, mas não é que você nasce de novo, você tem toda uma bagagem, um conteúdo que já tá dentro de você. Só que normalmente, por essas barreiras de idioma e barreiras legais, a pessoa ela acaba entrando em uma mentalidade de que ela nasceu de novo e não sabe nada. Né? A gente tinha uma crença no começo, que não faz parte mais da nossa vida, que era assim, o bebê, a criança de 5 anos fala inglês e eu não. Entende? Olha só como que você tá se olhando de uma forma diminuída, né? Assim, se vitimizando, se menosprezando, sem autoconfiança. O pedinte da rua sabe falar inglês e eu não, sabe? E aí você vê o seguinte, olha, então eu sou pior do que uma criança de 5 anos. Você começa a criar essa identidade pra você, ou essa afirmação dentro de você. Só que isso é completamente errado. Uma sabe? narrativa, né? É uma narrativa que você não pode ouvir isso de você e nem criar essa crença dentro de você. Você é especial, você tem um conteúdo. Se você era advogado no Brasil, médico, administrador ou trabalhador em qual seja a área que você era, você tem um conteúdo. Esse conteúdo é único e ele tá dentro de você e ele é um potencial gigante aqui na América. Ele é um potencial gigante aqui na América. Só que você tem que transformar essa energia potencial em energia cinética, dinâmica. Transformar isso. Eu estudei física, não é brincadeira. Estudei matemática no Brasil, gente. Eu não terminei a faculdade, mas eu estudei. Que legal. Você tem que transformar isso em realizações. Você tem que fazer atitude disso. E isso que normalmente, dependendo do network, do environment, do ecossistema que você tá, você vai acabar. Isso vai acabar definindo os seus próximos passos. Então, a gente não tinha essa mentalidade quando a gente chegou, e a gente foi ouvindo e criando essa narrativa, e por um tempo a gente ficou assim, não prosperando na América, mas apenas paralisado, sobrevivendo na América. Né? E o que muitas pessoas acabam falando que a gente não acredita, vivendo os escravos unidos, tá? Eu não acredito nisso. A América é possível prosperar. Mas acreditaram no início? Chegaram a acreditar no início? Nos escravos unidos? Na época, acho que eu nem ouvi essa expressão, não tinha ouvido essa expressão parecidas. ainda. Mas sim na questão de... é isso que o imigrante faz, eu vou fazer o que tem que fazer. Era isso que a gente ouvia. Tá. Pelo fato... eu acredito que nem eu nem a Flávia, né, amor? A gente nunca reclamava do trabalho. Só pelo fato de ter algo que a gente sempre... a gente tem como trabalhar dirigindo, por exemplo. Glória a Deus, era isso. Mas não planejava, a gente chegou até um momento que não tinha mais sonhos, sabe? Eu acho que esse foi o ponto que uma pessoa até perguntou pra gente, não sei se a Flávia lembra desse momento. Ela falou, você tem sonhos? Eu falei, não, a gente vai pro céu. Era isso o momento que a gente tava. Olha só a situação, o quadro. Qual que é o teu sonho? Uma hora a gente vai morrer e vai pro céu. Uma hora vai acontecer o que tá na Bíblia, a gente vai morar com Jesus no céu. Era isso, that's it, sabe? Então... Foi um momento, a gente tava no mar, né, ali conversando com um amigo. E aí, realmente, for falar sobre os sonhos, a gente já não tinha mais sonhos. Olha, nossa, tinha engavetado já, né? Veio pra cá cheio de sonhos. Porque são muitas frustrações que a gente recebe, né? Eu brinco e falo, e é a verdade, que quando você chega, a primeira lição que os Estados Unidos te proporciona é dependência de Deus 100%. Enquanto você não depender de Deus e aprender que a dependência é algo que mesmo com dinheiro, mesmo com outras coisas, você vai continuar dependente de Deus, só dele, e é ele que vai te sustentando todos os dias, né? Vai mudando o nível de dependência. Mas pra sempre, um dia que você chega aqui na América, você aprende a ser dependente de Deus e você nunca mais deixa esse lugar, porque é um lugar de dependência e você sabe que é a mão de Deus que te trouxe até aqui e a mão de Deus que te levou até onde você está hoje. Então você sabe que você continua na dependência dele para um lugar que você vai chegar daqui a pouco também. Existe uma frase que eu amo em cima disso que você falou, que é o seguinte: faça tudo como se dependesse 100% de você, mas confie como se dependesse 100% de Deus também, né? Então isso é uma frase que me guia muito. Porque muitas vezes a gente ora até errado, falando assim, ai Deus, se for pra eu ter dinheiro e cair, e minha família se perder e tal, nem me dá dinheiro. Só que isso você tá transferindo pra Deus a responsabilidade. É como você falar assim, nossa, tem uma pedra ali. Se eu for cair naquela pedra, Deus, corta a minha capacidade de andar. Corta hoje a minha capacidade, corta minhas pernas aqui agora se eu for cair naquela pedra. Meu Deus. Não é verdade? Então é algo muito profundo, que às vezes a nossa oração tá refletindo algo pra Deus. Não é o que a gente tá querendo falar, mas é a solução que a gente tá pedindo, né? Sim. Então muitas vezes Deus olha e fala assim, cara, você vai cair na hora que chegar dinheiro, porque seu coração não tá em mim. Então quando a gente limpa o coração, realmente coloca o coração em Deus, o dinheiro é um potencializador. Então o que tava ali dentro no coração, nossa, ganhou dinheiro,
largou a esposa, casou com outro. Por quê? Porque isso já estava no coração da pessoa muito antes, né? Exato. Então, quando a gente limpa o coração diante de Deus, Deus vai acrescentando, porque é promessa, né? Que Deus não negará bem algum àqueles que andam retamente. Então, a Uhum. gente tem, né, essas várias e várias promessas na Bíblia ali, que Deus vai prosperar financeiramente também, só que o nosso coração tem que estar nele. Porque se o coração for dividir, a gente já entregou a vida para ele. É Então, verdade. muitas vezes a gente que não está preparado. Então, a nossa oração é: Deus, olha só, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou continuar na dependência. Pode colocar dinheiro na minha mão, porque esse dinheiro vai ser revertido em bênçãos para a tua igreja, vai ser refletido em bênçãos para minha família, vai ser refletido em bênçãos que vai refletir o amor de Deus na terra, que é isso que ele busca, né? Nossa, muito forte, hein? Muito forte. Gostei muito dessas frases, viu? Muito bom, gostei mesmo. Em relação, tipo, a finanças, o que eu vejo é muitas crenças limitantes, né? Eu acho que é uma das coisas que mais... Não é nem coisa espiritual, porque espiritual sim tem também, né? Coisas hereditárias que a pessoa tem que quebrar, tem que romper, né? Mas, assim, as questões emocionais são muito fortes em relação ao dinheiro, né? Que as pessoas ouvem, né? O dinheiro é sujo, né? Dinheiro não nasce em árvore, né? Tipo, às vezes, por exemplo, teve uma época que eu me formei como Master Coach, né? E nesse curso, uma pessoa trouxe um insight assim, eu falei, meu Deus, é muito forte. Por exemplo, tem pessoa que fala que ela não gosta de gente, né? Tem muita gente que fala isso. E às vezes na infância ela ouviu assim, ó, não fale com estranhos. Não fale com estranhos, não Uau. fale com estranhos, não fale com estranhos. Aí a pessoa cresce e não faz network. Por quê? Porque network é falar com uma pessoa que você não conhece. Uhum. E como que você vai fazer negócio, vai ampliar os seus negócios, sendo que você aprendeu e criou... Não posso falar com estranho. Papai e mamãe ensinou que eu não posso falar com estranho, eu tenho que honrar papai e mamãe. Então, o princípio da honra vem aqui, e aí eles falaram isso pra mim, mas ele não explicou que naquela fase só não podia falar, porque era proteção. E aí cresceu com isso. Então, tipo, aí veio esse insight, eu falei, meu Deus, verdade, preciso falar com estranho sim, pra poder fazer negócio, pra poder fazer venda, pra poder escalar minhas empresas e pra poder fazer network. Não, muito forte isso daí, né? Então, essa questão, a questão financeira, ela é, como tudo na vida, né? Mas a gente tá falando sobre finanças hoje, é baseada sobre sobre as suas crenças, aquilo que você acredita. Então, assim, a gente já treinou, a gente treina muitas pessoas que ela tinha um paradigma a crença dela era que ela fazia só 5 mil por mês. Olha isso. E aí ela teve que quebrar essa crença, esse paradigma, para ela poder fazer 10, para ela poder fazer 15, para ela poder fazer 20, que não ela tá fazendo hoje. Então, assim, são paradigmas e crenças que durante a vida da pessoa, a pessoa foi criado, foi rótulos que foram colocados na infância, né? O dinheiro é sujo, não fala com estranho, dinheiro não dá em árvore, tudo, né? Que a gente sabe que dinheiro dá em árvore, né? Então, Literalmente. literalmente. Primeiro, que dinheiro é papel, É né? papel. Papel vem da árvore. E tem muita gente também que tem muito rico plantando árvores, né? Meu dinheiro não é mato. Tem com amigos nossos aqui que tem empresa de grama, né? E ele vende grama. Então o dinheiro dele é mato. É mato. Né? Então, assim, Muito gente, bom. são muitas frases que isso vem criando rótulos na nossa vida, que aí quando você vai se deparar com uma vida adulta, que você tem que quebrar esses paradigmas e superar áreas da sua vida e gerar riqueza, como o brasileiro imigrante é que ele tem que se desafiar para ser um empreendedor, que normalmente ele não era lá no Brasil, aí confronta com essas crenças que vieram desde a infância. E aí é onde o brasileiro, alguns chegam aqui e falam assim, mas eu queria só o fixo. Né? A gente já ouviu isso de pessoas. Deus quer dar de forma abundante para a pessoa, só que ela quer ser dependente de um fixo. Então, dependente de um ser humano, de uma empresa, de uma pessoa que vai pagar um fixo e não quer ser dependente, que a Flávia falou aqui, né? Ser dependente de Deus. Aqui na América, as pessoas, mesmo que não eram dependentes totalmente financeiramente de Deus, aqui a grande maioria dos brasileiros que tem sucesso, eu acredito que acho que a maioria que o Fer já entrevistou, os que vão entrevistar, vocês vão poder ver uma característica predominante, ou então 100% são empreendedores. Sim. Né? Dependem de algo que a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Mas você sabe o dia de amanhã, Deus está contigo. O dia de amanhã vai ser próspero. Só que a pessoa ela prefere o seguinte: não, eu prefiro ser funcionário do Walmart, que eu sei que no mês que vem o Walmart vai prover para mim. Uau. Então, assim, são crenças que isso é normal lá no Brasil, mas que muitas vezes que você entra aqui nos Estados Unidos você tem que se reinventar e aí se deparam com esses rótulos todos que vocês falaram aí, né? Nossa, muito bom. Isso. Quer ver uma doideira que eu fiz pra quebrar uma crença? Quando eu era pequeno, eu ia pra escola e tinha eu cresci no interior, né? Interiorzão, São José do Rio Pardo, uma cidade bem de roça, assim, né? E aí eu comecei a pendurar nos negócios assim, pra escalar, sabe? Quando você vai passando uma mão assim, eu era pequenininho. E aí eu caí, indo pra escola, eu quebrei meu braço. E, cara, doeu muito aquela dor. E aí que eu fiquei com medo de altura.
E aí eu não subia mais, eu não brincava mais em árvore e tal, que no interior é muito comum, tá? Subir em árvore, pegar Sim, manga, sim, essas sim. coisas. E aí eu fiquei com medo de altura. Quando eu identifiquei que eu tinha medo de altura na fase adulta, olha que doideira que eu fiz. Eu fui saltar de paraquedas. Uau, É isso. sensacional. Por quê? Porque se eu tenho medo de altura, eu tenho que enfrentar meu medo. Saltei de paraquedas, vi que lá em cima é lindo, que o céu é lindo, que é gostoso demais saltar de paraquedas, que a altura não tem nada demais. E por que o medo de altura é muito importante para uma pessoa que quer prosperar na América? Porque se ela tem medo de altura, ela pode até crescer financeiramente, mas se ela tem medo de altura, ela dá um jeito de cair. Porque ela tem medo de altura, Uhum. Que forte. entende? Chega até um patamar ali. Ela se sabota. Ela Aham. chega num patamar, ela fala, meu Deus, eu tô muito grande, eu vou cair daqui. Aí Uhum. ela se sabota Uau. e ela mesmo cai. Automaticamente ela É se isso. derruba, né, por causa do medo dela, que impede ela de prosperar, de escalar, de romper aquela barreira. Né? Então as Uau. crenças são extremamente importantes, né, para quem quer prosperar, quem quer ganhar Sensacional. dinheiro nos Estados Unidos, né? Muito bom. E aí? Aí vocês são agentes financeiros licenciados. Vocês trabalharam com um monte de coisa, E chegou, a gente chama de pontos de inflexão, né, que a gente teve na nossa vida, né? Um deles, né, que fez a gente virar empreendedor e sair um ambiente de eu presa, né? Eu preso. Eu empreso, né? A gente, porque assim, Empresidiário. empresidiário. Tem o Empresidiário. autônomo, né? Que muitas pessoas chegam aqui na América e viram autônomo. E aí depois a pessoa tem que ter um momento na vida dela que ela vai virar um empreendedor. Que ela vai começar a empreender e trazer oportunidades de trabalho para outras pessoas. Então, o nosso primeiro ponto de inflexão foi quando eu quase morri aqui na América. Então, Nossa. então assim, é um detalhe. Muitas vezes tem que ser forte impacto para você entender a mensagem, né? Vamos colocar as fotos aqui, vai ser legal. Vai legal, colocar a legal. foto aí, então. Essa foto que vocês estão vendo nesse momento, do Vini entubado, foi num dia que eu tava trabalhando muito, tá? Então, assim, quando você é autônomo, você trabalha pelas suas horas. É claro que é diferente de quando você trabalha empregado, que você vende horas e era uma situação pior ainda, né? Que você tem só aquele limitante de renda que você pode ganhar. O autônomo, ele troca as horas, só que se ele trabalha mais, ele ganha mais. Mas ainda está limitado às horas que ele produz. Né? Então eu pensei o seguinte, como eu não estava escalando ou escalando o meu business ainda, nenhum dos dois, eu estava trabalhando autônomo pelas minhas horas, o que eu pensei? Para eu fazer mais dinheiro, o que eu tenho que fazer? Trabalhar mais. É aquela maneira... se a gente for colocar em estágios, é o estágio número 2, né? Estágio número 1, trabalhar de empregado. Estágio número 2, ser autônomo. Aí eu tava trabalhando mais para fazer mais dinheiro. E só um parênteses aqui, que a gente tava vivendo aquela corrida dos ratos, né? Uhum. Que o Ozaki fala muito. A corrida dos ratos. Que é pagando conta, fazendo dinheiro pra pagar conta. Bate certinho, né? Sobrevivendo. A conta bate certinho, o negócio ali que você gasta. Exato. E para algumas Impressionante. pessoas nem bate, né, a Nunca conta, sai. né? Enfim. Impressionante é que você tem um setup mental que você acaba... eu acho que é uma crença da infância de quem passou algum tipo de escassez ou limitação. Sim. A pessoa coloca a comida no prato, come tudo que tem no prato. Aham. Se você coloca mais, você come mais. Se você coloca menos, você come menos. Aham. Né? E aí tem gente que traz isso para as finanças. Se ela ganha mais, ela consome tudo que ela ganha no mês, deixa sempre a conta zerada. Se ela ganha menos, ela consome tudo. Sim. E vive num empatado. Tem gente que não entra em dívida, mas também nunca progride na vida e consegue ter reserva, ou acumulação para o futuro, nada. É essa síndrome do comer tudo que tem no prato. Então a gente estava nesse Muito momento. boa essa analogia. Quando a gente fazia um pouquinho mais de dinheiro, o que a gente fazia? Vinha pra Disney, né? A gente morava em Miami, então vinha pra Disney gastar um dinheiro. Sobrava um pouquinho, vamos viajar. Era isso, a gente tava com essa síndrome. Sobrava um pouquinho mais, vamos trocar o iPhone. Aqui que é uma parcelinha a mais. Se a gente tá com uma parcela de 120 do iPhone e da conta de telefone, aqui, mas se a gente vai aumentar pra 150, o que é 30? Nada. Entende? Então a pessoa vai fazendo essa... E a gente tava nesse momento da vida. Então hoje, até quando a gente ensina finanças, a gente sabe como que é o processo, porque a gente viveu isso. Uhum. Então a gente tava nesse momento, eu falei, beleza, pra eu viver algo melhor, eu vou trabalhar mais, né? Óbvio, né? Meu Primeira Deus. ideia de... Mas é uma ideia que as pessoas têm. Então eu comecei a trabalhar mais, trabalhava 2 turnos, trabalhava de dia e de noite. Então pra fazer essa renda extra, eu fiquei alguns dias sem dormir. Afinal, dormir pra quê, né? Dormir pra quê, né? Fazer o quê, né? Time is money. Né? Então eu comecei a trabalhar bastante. Chegou um momento que eu trabalhei alguns dias com poucos, dormindo muito pouco, e a gente veio curtir em Orlando. E trabalhava na obra, né? Trabalhava na obra de dia e dirigia à noite. Então, Meu assim, Deus. algo que era desgastante. E quando a gente chegou aqui em Orlando, depois de uns 3 dias sem dormir, a gente tava indo num parque, a gente ia pro parque, e eu tava muito exausto. E aí a gente decidiu que eu ia tomar um 5-hour shot, Meu Deus. né?
Pra quem não conhece o 5 Hours, é como se fosse um rebite de caminhoneiro, sabe? É um vidrinho bem concentrado com cafeína, taurina, E L-carnitina. nos postos de combustível. É, isso, né, isso não é mercados, ilegal. é, E em assim, qualquer lugar. é o que o próprio nome diz, né? São 5 hours de que o teu vai pegar toda a energia do teu corpo e vai te entregar. Só que eu não tinha energia no corpo, né? Então, eu tomei, 15 minutos depois eu comecei a passar mal. Então, essa foto que vocês viram aí, sou eu entubado. Eu tive Meu 3 Deus. convulsões. Meu Deus. Tá? Eu tive 3 convulsões. E o médico chegou a falar assim: olha, você falou pra Flávia, né? Eu tinha apagado, eu tava apagado. Eu não lembro de quase nada. Então, a Flávia, o que o médico falou pra você, amorzinho? O médico falou, ele teve brain damage. E se eu não entubar, se a gente não O entubar que é ele, brain damage, pra Brain quem não fala? damage, meu Deus. É dano cerebral mesmo. Dano Dano cerebral. cerebral. Nós não sabemos se ele vai voltar ou não. E se a gente não entubar ele agora, aí ele vai morrer aqui mesmo. E Nossa. coincidentemente, do lado, assim, tinha acabado de falecer uma pessoa. Então, uma pessoa que ali tava junto, não sei se era uma esposa, assim, uma mulher gritando: ah, volta, você não pode ir. Então, assim, todo o ambiente ali ajudou Pra receber pro essa meu notícia. desespero, né? Pra receber essa notícia da forma mais desesperadora possível. Nossa. E foi assim que o médico falou pra mim: olha, a gente vai levar ele. Eu falei: leva ele, pelo amor de Deus, salva o meu marido, salva o meu marido. Joguei no chão, fiquei ali. Depois de mais ou menos umas 2 horas, tava lá o Vini entubado. Eu não sabia se ia voltar, se não ia. E tudo na minha cabeça era um dano cerebral mesmo. Eu não sei se ele ia ficar um lado paralisado. Então, assim, um medo começou a tomar conta de mim. Eu falei, graças a Deus não morreu, mas, meu Deus do céu, e se morre agora, a qualquer momento? Foi muito desesperador isso que eu passei. Ele passou 2 dias entubado. Depois ele foi voltando, graças a Deus. E tem uma foto muito, muito marcante, assim, na nossa vida, que você tá vendo aqui, nesse lugar. Que é uma É foto muito que, forte. na hora que ele começou a reagir, eu peguei o telefone e eu coloquei a música que ele mais gostava, o louvor que ele mais gostava, que era do Sidewalk Prophets, um louvor em inglês. Eu coloquei no ouvido dele o celular e ele começou a ficar acordado ali pra conseguir desentubar ele. Uau. Meu Deus, foi muito forte isso que aconteceu. E aí começou a acontecer um problema invertido. Por quê? Primeiramente, ele quase morreu, né? E aí, beleza. Só que depois que ele voltou, e graças a Deus, ele voltou sem nenhum tipo de problema, sem nenhum dano. Eu já era assim antes, tá? Só pra constar. Não, ele tem problema, certeza. Não, eu sem sequela, guys. Para com isso. Ele, graças a Deus, não teve nada. Fizeram todos os exames, tudo. Ele não teve nada. Ele voltou perfeito. Foi um momento, assim, muito forte. Graças a Deus. Glória a Deus ouviu Deus. as minhas orações, as nossas orações. Coloquei pastor pra orar, todo Uau. mundo. E família. E aí foi quando começou um problema comigo. Não, Então, beleza. por causa do trauma. Sim. Imagina o trauma que você passou Eu esse passei tempo. 2 meses sem dormir direito. Eu não dormia. Ele saía de casa, eu começava a ter sonho, pesadelo, que ele ia morrer, que ele parava, o policial parava ele, dava um tiro dele, morria, acidente de carro, que ele Meu era jogado, Deus. morria. Todo sonho ele morria. Então, assim, eu comecei a ficar meio até paranoica, assim, que eu falei, amor, você não vai trabalhar. Amor, você não vai mais sair de casa. Eu vou sair com você. Ficava com ele o tempo todo. Amor, você não vai porque tomar mais energético. Não, nunca. E foi aí que Meu Deus. começou um problema comigo. Eu falei assim, meu Deus, a gente precisa de um seguro de vida urgente. O que eu ia fazer? Porque eu pensei, gente, imagina se ele morre. A gente colaborava na renda, né? Eram nós 2 trabalhando. E um faleceu. Agora eu tenho... Tá bom, beleza, isso era horrível. Mas uma coisa também horrível era, imagina se ele tivesse ficado num lado paralisado, numa Sim. cama. Como que ia ter Como que que eu cuidar, iria né? dobrar minha renda ao mesmo tempo que eu ia cuidar dele? São perguntas que eu nunca tinha me feito. Não, e você já tava antes. desafiador os 2 trabalhando e com turno dobrado. Imagina Exato. sozinho agora você. E ainda cuidando de uma pessoa em casa. Cuidando que ia de uma precisar pessoa. de um cuidado. E tendo que dobrar a renda. É. Então, assim, assustador. é a realidade Era de uma- muita e é uma gente. A realidade gente que vê eu muito nunca GoFundMe aqui hoje em dia. GoFundMe é tipo a vaquinha do Brasil, né? Vaquinha. A gente vê isso muito. Porque acontece, gente. A pessoa fala raro, mas acontece todo dia. Exato. Acontece com uma grande frequência. Hoje, se a gente abrir o GoFundMe agora, vai ter algum brasileiro pedindo dinheiro que algum parente dele tá doente. Aqui nos Estados Nossa, Unidos. É verdade. Você postou essa semana pra ajudar uma Sim. pessoa próxima. Sim. É muito desafiador. Muito Ah, Você teve o estresse daqueles caras que voltam da guerra, né? Porque é um estresse, você passou É. por um momento de muito trauma e aí você teve esse estresse. Eu falei com um amigo essa semana agora e ele teve isso também. O filho dele quase faleceu e Meu tal, Deus. quando nasceu Uau. e tudo mais. E aí ele falou que, tipo, ele ficou, tipo, um tempão, assim, teve que fazer tratamento, porque, tipo assim, ele tinha suador, ele, tipo, não achava que ia acontecer alguma coisa, ele suava, frio e tudo mais, porque o filho dele quase morreu, o filhinho novinho. Meu Deus. Uau. Muito É forte. muito ruim. E aí eu descobri problemas que eu não sabia que eu tinha.
né? Era um problema que estava na minha mão. Poderia. Beleza. Trouxe luz, né? Isso. Trouxe luz. Trouxe É. luz a um problema que eu não sabia que eu tinha. Ah, beleza. Ali ele foi pro hospital, a gente levou tudo. Mas e se é um acidente que falece na hora? Quantas pessoas não voltam pra Como casa? fica a mulher, os Aquele filhos e... um jogador de futebol com um irmão morreu essa semana. Do nada, no carro. Campeão da Do Champions Liverpool. lá, é? Ah, é verdade. É, Então, da assim, Champions, não sei, do quantas pessoas campeonato pais inglês de lá. família não voltam pra casa? E É. aí, como fica essa família? Foi um problema que trouxe luz que eu não sabia que eu tinha. E eu não tinha nada. Eu sabia. E nesse momento que acontece, é muito engraçado pra mim, assim, como esposa, que era um problema que eu não sabia que eu tinha. Eu sou totalmente responsável, porque eu deveria ter cuidado da minha casa. Mas nesse momento, a esposa olha e fala assim: Meu Deus, como que o marido não fez nada por mim? Nossa, é verdade. Entendeu? Eu olhei e falei assim: Meu Deus, o Vini nunca tinha pensado que poderia acontecer isso comigo? É. Entendeu? Fica até assim, uma falta de alguma coisa assim que era sua responsabilidade. Uma que falta você de não fez. responsabilidade. Sim, sim. Não é verdade? A própria palavra de Deus fala em Provérbios que o homem bom, ele deixa herança pros seus filhos, Sim. tá? Então, assim, você que tá assistindo, você que é Pro cristão... filho dos filhos, ainda Filho por dos cima. filhos, né? Pra família, né? Então, assim, você tem que se preocupar com a família. Porque o que a gente percebe hoje só de Estados Unidos, a gente não tá falando de nível mundial, mas a cada 40 segundos, uma pessoa tem um ataque cardíaco. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa tem um ataque cardíaco. Se a gente for olhar aqui, a gente tá aqui no podcast há alguns minutos já, imagina quantas pessoas a cada minuto, a cada 40 segundos, tá tendo ataque cardíaco hoje, aqui, só nos Estados Unidos. Nossa. Se a gente for olhar a nível global, deve ser a cada segundo, né? Porque... E um parênteses, as pessoas têm mais medo, às vezes, de ser deportado do que ter um ataque cardíaco. Sim. Sendo que acontece muito mais ataque cardíaco do que deportação. É que nem a pessoa que tem medo de morrer de avião, né? De acidente de avião e quase nunca tem acidente de avião comparado com acidente de carro. A pessoa anda de carro, mas não anda de avião. Outra estatística, 5 mil pessoas no dia descobrem câncer aqui nos Estados Unidos. Então a gente tá falando o seguinte, que agora são de tarde aqui. Daqui até de tarde amanhã, 5 mil pessoas vão ouvir as 3 piores palavras que você pode ouvir de um médico. Uhum. Você tem câncer. Nossa. Sabe? É uma coisa que a gente... Cara, eu tenho certeza que todos aqui não querem ouvir isso do médico. Mas só quem já ouviu isso, e a gente tem alguns amigos que passaram por isso, que sabe, fala assim, teu mundo acaba, teu chão abre um buraco. Você não sabe o que é. Agora, quando acontece isso com uma pessoa, e ela tem alguns dos produtos que a gente ensina, ou acontece isso com a família, a pessoa pode receber, sei lá, no caso de um derrame, que nem quase eu tive, ou ficar em coma, ou ter um câncer, a pessoa receber 200, 300, 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Tem um amigo nosso que ele teve um câncer, ele recebeu $1 milhão, Uau. sabe? Então, a gente vai explicar um pouquinho mais aqui pra você, fica até um pouquinho mais aí, mas é isso, é uma transformação de vida. Hoje ele tá bem, ele teve um câncer, ele curou, ele é cancer free já há uns 6 anos, foi um câncer de garganta, só que ele Glória a recebeu Deus. $1 milhão. Nossa, que bem Pôde tratar, pôde viver, descansar, cuidar da família, cuidar da saúde dele. É diferente. Isso trouxe luz, que nem a Flávia falou, isso trouxe luz pra uma situação que é óbvio. É óbvio que um dia a gente vai ficar velho. É óbvio que um dia a gente vai falecer. É. Um dia a gente vai falecer. Pode ser tô com 40, pode ser com 40, pode ser com 120. Mas um dia, esse dia vai chegar. Então, são situações óbvias. É óbvio que a cada 40 segundos alguém tem ataque cardíaco, pode ser que um dia seja eu. Pode ser. Então, o que eu faço? Proteja a minha família. Uma frase que a gente sempre fala, o futuro a gente não pode prever, só que a gente pode proteger. Proteja o seu futuro, proteja a sua família. É o básico, a gente teve que aprender isso na pele, Não, de uma né? forma super difícil, porque eu fiz uma pergunta, daí ele já tava bem, né? Eu tava mal. E eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, Essa foi perigosa. Vini, eu fiz uma pergunta perigosa. Falei, Vini, se você tivesse falecido naquele momento, o que eu ia fazer? E Aí eu eu, achava. sabiamente, eu respondi, amor, teu avô mora num sítio lá no interior de Minas. Por que você não mora lá com eles? Né? Foi aí que eu quase morri, né? Porque ela falou assim, nossa, mas é isso que você vê do meu Foi futuro sem isso que você, morar num sítio? Preparou pra mim? Foi É, isso que você tinha tipo pensado? assim, no Foi meio isso do que- nada, né, cuidando de ovelhinhas, né, eu falei assim, não, verdade, eu tenho que pensar em algo, né, eu tinha 32 anos na época. Nossa, muito novo. Aí eu falei, não, tem que pensar algo. Porque muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas, tem 28, 25, 22, 30, 40, 50, e falar, ah, não vai acontecer nada, não. Gente, tá tudo certo, não vai acontecer nada agora, mas um dia você vai falecer. É. Um dia vai, né? Então,
esse dia vai chegar, pense, se programe, construa algo para sua família. Aí foi quando eu fiz essa pergunta, daí eu vi que ele não tinha resposta, daí eu falei assim, ixi, deu ruim. vamos. Eu comecei a procurar, né, opções. O que eu posso fazer então, né? Porque até então eu nunca imaginava que isso poderia acontecer. Agora eu sei que eu tenho uma bomba na minha mão que eu preciso resolver, que uma hora vai acontecer, né? Dele falecer e eu ficar nesse mundo, ou eu falecer e ele ficar, enfim. Mas a gente tem que pensar no Ou que pode ficar alguém acontecer. doente, alguma coisa assim. Exato. E aí eu fui atrás de um seguro de vida. Falei assim, nossa, olha só, dá pra fazer um seguro de vida, que a gente já até conhece, né? No Brasil é um produto muito conhecido, né? Nos Sim. bancos, todo mundo oferece seguro de vida, todo mundo... Falei assim, vou atrás de um seguro de vida. E aí, pra achar um seguro de vida que Aceitasse pode atender a todos, todos né? os tipos. Sim. É. E foi aí que a gente começou a entrar nesse mundo, né? Foi por necessidade, assim, pra gente ter um produto como esse, que a gente foi estudar as opções que existiam no mercado, tudo. E um dia chegou até a gente essa opção de um seguro, tudo apresentado por um amigo. E aí, por um cliente, né, na época. E aí foi como a gente entrou dentro da indústria financeira. Primeiro, para sermos clientes, porque eu falei, eu preciso de algo assim. E aí me explicaram ali um pouquinho, e eu vi que era muito melhor do que eu imaginava. Ó, é um seguro que atende todas as pessoas, pode ser documentada, pode ser indocumentada, pode ter entrado pelo México, ser humano é ser humano. Esse é um produto. Aí você vai colocando ali dinheiro, você fica protegido em caso de morte, em caso de doença, e ainda no futuro, ainda vai gerando um dinheiro e você pega o dinheiro de volta no futuro com juros e pode virar até uma aposentadoria. Falei, Uau. meu Deus, Nossa, que que top. é isso? É um produto muito doido. Aí eu falei, gente, que coisa louca, só Não, existe nos incrível. Estados Unidos. A gente se apaixonou porque, Coisa. assim, no Brasil, a gente até... Eu estudei finanças, né? Eu tenho um MBA em finanças. E no Brasil não tinha um produto desse. Não, Então, tem não. quando a gente conversou com esses nossos clientes na época, a gente tinha aberto uma empresa, né, que tratava de saúde e estética. E aí eles eram nossos clientes, perguntaram, eu falei assim, a gente tá procurando algo assim, né, pra gente, devido ao que tinha passado comigo um tempo atrás. Aí eles falaram, então a gente vai te explicar. Aí eles explicaram isso que a Flávia falou. Olha, você vai acumular dinheiro, você tá protegido em caso de enfermidade. Cobre, eu falei, mas quantas enfermidades? 17 enfermidades. Câncer, ataque cardíaco, coma, queimadura em 3º grau, traumatismo craniano, Alzheimer, falência renal, que a pessoa tem que fazer hemodiálise, tudo aquilo. Eu falei, uau, era isso que eu tava precisando? Aí eles falaram assim, olha, ainda em caso de falecimento, você deixa herança pra quem você ama. Eu falei, sensacional. E o melhor de tudo, o dinheiro fica acumulando, você pega o dinheiro no final, rendendo. E ainda se você juntar um valor legal, se quiser, você faz uma aposentadoria garantida na América sem pagar imposto. Eu falei, aonde que eu assino? Foi assim, na hora, foi Claro. assim, foi simples. Falei, beleza, quero ser cliente. Acho que foi a explicação mais, porque como eu já era do mercado, já tinha feito faculdade sobre isso, a gente entende um pouco Aumentou a mais. responsabilidade sobre ele, eu já sabia. Foi a mentalidade, né? No Brasil eu tinha uma previdência que eu tinha feito com 19 anos. Uma previdência normal. Então, Mas era assim, uma previdência pós-aposentadoria. that's it. No Não caso, sobre ela seguro, fez nada. um seguro de vida, que era só o que ela tava querendo. Porque Ainda por cima teve mais esse bônus. Sensacional, porque a ideia é o seguinte, Fer, a Flávia falou, eu já sabia, eu já tinha estudado finanças, eu sabia que eu tinha que guardar dinheiro, porque quando você guarda, quando você é jovem, o fator multiplicador numa multiplicação de juro composto, o fator principal é o tempo. Uhum. Então, como eu estudei matemática, eu fiz 3 anos de matemática, depois eu fiz uma faculdade de administração, depois finanças, eu entendi, eu falei assim, cara, quanto mais cedo eu guardar dinheiro, mais rápido eu vou ter uma renda passiva no futuro. É simples, é matemático. Só que o ser humano, de um modo geral, tem aquela prepotência de achar assim, nunca vai acontecer nada comigo. Nunca eu vou bater o carro. Gente, você tem que fazer o seguro de carro. Por quê? Você saiu de casa, você tá sujeito a acontecer alguma coisa. Exato. Você tem que fazer um plano de saúde. Por quê? Porque enfermidades podem aparecer, você pode estar jogando um futebol e torcer o pé, ou quebrar a perna, whatever. Coisas podem acontecer, a gente não sabe do nosso futuro, por isso que a gente tem que proteger. A vida e a saúde é a mesma coisa. Então a gente tava totalmente desprotegido. É como se você sair na rua sem roupa. Praticamente, você tá totalmente desprotegido. Aí veio toda essa informação de uma vez só. Por isso que eu falei assim, uau, o plano é incrível. Financeiramente é incrível, porque eu sei da obrigatoriedade que a gente vai ter que ter, porque no futuro a gente vai viver de renda, né? Eu posso falar isso daqui a pouquinho. Primeiro ponto. Segundo, eu sei que as pessoas morrem porque eu quase morri. Terceiro, eu sei que as pessoas ficam em coma porque eu fiquei entubado 2 dias. Tudo isso era muito latente na minha vida. Eu falei pro cara, eu falei assim, aonde eu assino, sabe? Porque você tem que dar prioridade. A gente dá prioridade pra tanta coisa, né? Eu tenho prioridade que eu tenho que pagar meu aluguel ou meu mortgage. Tenho, meu parcela do financiamento da casa, né? Traduzindo mortgage.
Tenho. Eu tenho que dar prioridade, senão vão tomar minha casa. Eu tenho que pagar a luz? Sim. A internet? Senão eu vou ficar sem internet, senão eu vou ficar sem energia. Você tem que fazer algo para isso. Porque duas desses 3 fatores vão acontecer. Quais 3 fatores? Um dia a gente vai falecer, ou um dia a gente vai aposentar, e um dia talvez, em nome de Jesus não vai acontecer, mas se acontecer de ficar doente, eu preciso de uma situação, um dinheiro para prover nesse momento de dificuldade. Sim. O aluguel, a Então, mortgage. exato. Se você não trabalha, você não vai ter renda, então você precisa ter esse montante para pagar um especialista melhor, para você... Tudo isso. A conta de luz, a comida das crianças, tá tudo certo. Então, de 3, 2 vai acontecer e 1 pode. Eu falei, gente, aonde eu assino? Eu quero um plano desse. Muito bom. E muita gente não sabe que existe, né? Na verdade, vocês mesmos não sabiam que existia. Total. Entendeu? Às vezes, porque essa informação ela tem que ser levada, né? Porque as pessoas vêm pra cá e, tipo, vêm sem muita informação. Então, quando chega aqui, é um mundo novo. Ah, tem escola do criança, o seguro, não sei do que, os bancos que são diferentes. Tem que fazer tanta coisa. E às vezes a pessoa fala, vai lá comprar um celular. Aí, quer um seguro do celular? Quero. Se cair, eu faço. Né? Não é, mas é verdade. Quanto que vale o seu celular que na sua vida não tem, né? E a pessoa, na vida dela... Sensacional, Fer. Não, será que eu vou fazer um seguro da minha vida? Será que eu vou fazer um seguro pro meu filho? Uau. Entendeu? É amor. É o que você falou. O seu questionamento é, será que o Vini me ama mesmo? Olha isso. Ele entendia de finanças e ele não se preparou pra mim. Então será que ele me ama mesmo? Foi o seu questionamento. Por isso que ele quase morreu mesmo. Por isso que ele quase morreu depois. Depois Mas ele, na verdade, tipo, vou defender ele. Ele profetizou que você seria pastor. Ele falou ovelhinha. Lá no entendeu? sítio. Lá no sítio. Mas não vai ser num sítio no interior de Minas, Não, gente. não vai ser no sítio. Não, a avó dela mora numa chacrazinha lá bem legal, mas é muito no fim do mundo, gente. Não dá pra vir lá, não. Mas que legal. Ai, então cara. vocês juntaram, né, a dor que vocês tiveram, Você né, vê. com um propósito. Foi esse ponto de inflexão, sabe? Aquele momento que é aquilo, o sábio, ele desvia do buraco que o inteligente cairia, né? Aham. Então, o assim, gente, inteligente saberia sair, né? É, O inteligente até saberia. saberia sair, O né? sábio, ele desvia. Então, assim, o que sirva esse podcast aqui, esse episódio de hoje aqui pra você, entender que você não precisa quase morrer pra você fazer um plano desse. É. Você não precisa quase morrer pra você empreender e parar de trocar suas horas por dinheiro, sabe? Então, assim, nesse momento eu falei, olha, eu tenho que parar de trocar minhas horas. O que a gente fez? Vamos empreender. Que aí foi que a gente abriu uma clínica ali de estética, de tudo, a gente já juntou com um sócio e fez. Que foi muito bom por um período. Foi muito bom por um período. Só que aí quando a gente conheceu essa profissão, foi que aí transformou completamente a nossa vida. Porque foi esses pontos. A gente saiu de autônomo para empreendedor em um mercado escalonável. Escalonável. Tá? Escalonável, que a clínica de estética, o que a gente quer dizer com escalonável? Quando você tem uma clínica de estética, como você tem uma padaria, tá? Por que é escalonável? Porque se você quiser crescer o seu business, Aumenta você o custo. tem que aumentar o custo. É. Então, se eu quiser ter outra padaria, eu quero ter mais, ou eu vou ter que, ou se eu quiser faturar mais, eu vou ter que comprar mais farinha, ou mais pão para vender, ou mais picanha, porque aqui tem muito mercadinho de brasileiro, para eu vender mais. Então, eu tenho que comprar mais, eu vou gastar mais para vender mais, gastar mais com propaganda para vender mais. Ou chega um momento que não dá mais. Aquela região já tá tomada ali, você dominou aquele mercado, aquela região ali. O que você vai ter que fazer? Abrir uma nova padaria. Aí vou lá para outro lugar de Orlando, ou para outro estado. Aí você vai abrir outra padaria, mas aí tem todos os custos. Isso é escalonar. A gente fez isso, a gente tinha um business assim, tradicional. Que se a gente quisesse ganhar mais dinheiro, a gente ia ter que abrir uma outra clínica. E contratar outros funcionários, e a gente ia aumentar o nosso custo e aumentar o nosso lucro. Quando a gente estava nesse mercado, era tudo isso que a gente sabia. Por isso que você tem que estar assistindo um podcast como esse, ou tem network de pessoas que saibam mais que você, para você aprender o que é um mercado escalável. Que é uma diferença, escalonável para escalável, né? Aí a gente conheceu um mercado escalável. O quê? A gente já amava o produto, porque eu tinha toda essa história, e aí foi introduzido pra gente essa ideia. Falou assim, olha, por que não trabalhar com isso também? Eu falei, genial. Genial. Vou contar a minha história e fazer dinheiro. Porque eu já tinha indicado um monte de amigo meu. Claro. Porque eu falei assim, cara, o produto é bom. Vai lá e faz, você tem que proteger teus filhos e tua mulher. Uhum. Ó, você também, você tá sobrepeso. A chance de acontecer alguma coisa é maior. Aí eu fui lá e fez o plano. Né? Hoje a esposa dele trabalha com a gente. Uhum. Então, por quê? As pessoas... Aí eu comecei a indicar, e tá tudo bem, gente. Né? Você indica porque você gosta. Eu indicava o Fer e indico até hoje. Você e já acredita indiquei no produto. porque eu acredito no produto. Não é por causa de dinheiro. A gente indica porque a gente acredita no produto. Então,
Aí a gente começou a indicar, tá certo, eu adorava o produto, mas por que não empreender na área financeira? Uhum. Porque a gente pode empreender na área de estética, a gente pode empreender na área de alimentação, né? Que não eu falei, padaria, a gente pode empreender em várias áreas. Na área do solar, Uhum. né? A gente pode empreender nessa área. Mas por que não empreender na área financeira? Foi isso que convidaram a gente. Eu falei, uau, faz todo sentido. A gente pode empreender nessa área. Vamos conhecer mais, né? Vamos conhecer mais. Aí a gente foi conhecendo, se apaixonando cada dia mais. Por quê? Porque o business é escalável. A pessoa pode ter o produtor, né? Ele pode ter uma agência também. Legal. Então, através da agência, ele pode treinar outras pessoas para serem replicadores, embaixadores dessa causa, de transformar as famílias desprotegidas e sem uma organização financeira em famílias wealth, né? Com riqueza, famílias que estão protegidas, que amam, prósperas. Aí veio o nosso nome, né? O nome da nossa agência chama Prosper, né? Prosper Team, que é o nosso canal, o nosso perfil, os prósperos da América. Então, teve isso. A gente quer ensinar o imigrante, o brasileiro, o latino. Claro que o nosso foco maior é nos brasileiros. A gente tem clientes americanos, a gente tem clientes latinos, tem também. Mas o nosso foco principal é transformar a comunidade brasileira na comunidade mais rica, nos imigrantes, na comunidade mais rica aqui dentro dos Estados Unidos. Uau. A gente tem algumas para passar aí, né? Os chineses, os indianos, mas os judeus, mas a gente tá de pouquinho em pouquinho. Porque riqueza não é ter o iPhone do ano. Riqueza não é ter uma Lamborghini na garagem. Riqueza é você ter patrimônio para você construir um legado familiar. Uhum. É isso que os Rockefeller fizeram, que o Bilderberg fizeram, é que os grandes hoje, bilionários de hoje estão fazendo, Flávio Augusto. É o quê? É ter patrimônio para gerações. Isso é riqueza. Quando a pessoa ela percebe que ela está construindo isso para a família dela, você está deixando um legado familiar, aí você está produzindo riqueza. Foto com iPhone, com Lamborghini ou com qualquer coisa, isso aí qualquer um pode ter. Ô, Vini, isso é muito legal. E eu sei da história de vocês, sei que vocês prosperaram muito, vocês vão contar aqui. Mas isso é possível para qualquer pessoa prosperar na América nesse segmento de finanças? O que a pessoa precisa para poder fazer isso? Ó, Fer, sensacional. Ó, é possível para qualquer um? Sim, é possível para qualquer pessoa, desde que ela destrave essa mentalidade dela, isso que a gente falou aí no começo. Para empreender na área de finanças, tem um pré-requisito. Como finanças é algo bem regulamentado, a Flávia até falou isso no começo, a pessoa tem que ter permissão de trabalho, tá? Para ela... São duas coisas separadas. Para trabalhar precisa da permissão de trabalho, Perfeito. Mas para fazer o produto, né, para você Não ser precisa. cliente, proteger sua casa, gerar riqueza, você não precisa para você fazer a proteção. Então, qualquer pessoa respirou Para fazer a pode fazer a proteção, proteção. plano de aposentadoria, Fazer não tudo. precisa. Não precisa. A pessoa respirou, trabalhar. já consegue comprar. Pra Isso, trabalhar pode com fazer isso. programa para a faculdade dos filhos, Sim. pode fazer programa de proteção da casa, tá? Sabe? Então assim, né, o mortgage protection, tem um leque de oportunidades. O brasileiro tá vindo para cá, ele pode dolarizar o patrimônio dele através das ferramentas que a gente ensina. Então assim, tem toda uma estrutura de soluções financeiras. A pessoa pode até morar no Brasil, Uhum. ou a pessoa pode morar aqui, independente de status, tá? Muito bem lembrado, bem colocado pela Flávia aqui. Agora, para a pessoa empreender, ter uma empresa nessa área, ou ser um autônomo que seja, né? Eu quero só ensinar as famílias, eu não quero ter uma empresa. Tanto faz. A pessoa tem que ter a permissão de trabalho para ela poder passar na prova do Estado e também tirar as licenças e os fingerprints e ser avaliado, o background check, tudo certinho pelas leis norte-americanas. Legal. Tá? Então, uma profissão totalmente regulamentada. e muito né? antiga, diga-se de passagem. Muito antiga, né? Quanto tempo tem a seguradora? As seguradoras americanas têm seguradoras de mais de 200 anos. Então, assim, a gente tem... Essa profissão em si tem mais de 200 anos, tá? Não é modinha de brasileiro. Ai, meu Deus, agora o brasileiro tá lá explicando finanças. É modinha. É seguro de vida. Não é modinha. Já tem mais de 200 anos. É uma indústria predominantemente dominada pelos americanos, né? Porque hoje tem muito realtor, muito corretor de imóveis brasileiro aqui nos Estados Unidos. Tem. Mas a grande maioria dos corretores de imóveis são americanos, né? É isso. O presidente trabalhou no mercado imobiliário
imobiliário, né? E construiu muitos prédios. Então, gente, é uma carreira. Você ser corretor de imóveis é uma carreira e você tem que tirar as licenças dos Estados Unidos, que vai custar aí mais ou menos $1.500 para você ser corretor de imóveis. O que nós estamos falando sobre ser agente financeiro, life planner, poder vender aposentadoria, seguros, é isso, annuities, né? Então, essa carreira também tem mais de 200 anos. Tanto é que as seguradoras que nós trabalhamos, das empresas que a gente faz, que a gente é partner, tem seguradoras de 176 anos, tem outras de 120, outras de 110, outras que são centenárias, bicentenárias. Então, é um mercado que já existe há muitos e muitos e muitos anos. Né? Tem pessoas que perguntam, mas como assim? Essas empresas são sólidas? Né? 176 anos, é sólido? Eu acredito que sim, né? Mas a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu falar especificamente da National Life Group, que é uma empresa de 176 anos, quando os americanos pensaram em construir a Estátua da Liberdade, essa empresa já tinha 40 anos. Você falou, uau, quando terminou a Estátua da Liberdade, já tem 40, tem a minha idade. Então, assim, olha só, quando construíram a Estátua da Liberdade, já tinha 40 anos. Outro ponto muito interessante, nós fomos no museu lá da National Life. O museu deles fica em Vermont, fica pertinho ali da capital, que eu esqueci o nome agora. Mas, vocês estão vendo aqui o nome? Não, fica em... É o nome da loja, Burlington, eu acho. Não, acho que é. E o museu deles lá tem o primeiro desk, a primeira mesa de escritório, que eles assinaram a primeira apólice em 1848. Meu Deus. Dentro do museu, você vai sabendo a história da seguradora. Teve um momento na história que eles fizeram 8 clientes, os caras eram ricos. E eles foram lá e fizeram pólices de seguro e de acumulação nas seguradoras. Nessa seguradora. 8 pessoas, essas 8 pessoas embarcaram num navio um pouco conhecido. E eles faleceram nesse navio, porque o navio afundou, tá? Meu Deus, que navio, tô falando do Titanic, tô falando do Titanic, gente. E as famílias, 8 famílias receberam dinheiro, porque 8 pessoas que vocês viram lá no Jack e na Rose, eles morreram na vida real, gente. 8 pessoas eram clientes da National Life, eles faleceram ali no Titanic, e a seguradora pagou seguro pra eles. Olha só, nós estamos contando história que a gente viu nos filmes. Mas são reais, sabe? São reais. Então, o carro, assim, como a gente conhece hoje, tem, sei lá, 130, 140 anos. E a gente confia nos carros, né? E essa empresa, ela é anterior aos carros. Uau. Então, no início, como que eles faziam? Eles faziam cliente, iam a cavalo. Depois, uma vez por mês, passava pra pegar o chequinho todo mês. Olha isso, que legal. Então pensa, o pessoal indo a Hoje cavalo. é tão rápido, né? Você vê no app, né? Hoje você tem um aplicativo, igual o seu aplicativo do banco, pra ir lá, olhar tudo certinho. É bom explicar, né? demais. Porque senão a pessoa que tá assistindo acha que quando ela precisar do seguro vai chegar um cavalo lá. Né? Na época era um cavalo que ia levar o dinheiro, ia pegar o dinheiro, né, gente? Hoje em dia você tem no aplicativo, tudo bonitinho, tudo certinho. As seguradoras hoje são bem modernizadas, né? Você consegue tudo num clique resolver. Também dá pra ligar, tem atendimento espanhol, tem atendimento em inglês. Mas o melhor de tudo é que quando a pessoa ela decide fazer esse programa de proteção e de futuro, ela tem um agente, que é o cara que vai lutar por ela e pegar na mão dela. Que é a nossa profissão, sabe? Então, assim, você não tá sozinho. Quando teve esses dias atrás é triste que eu vou contar, mas teve uma cliente do nosso time que o marido dela faleceu num acidente de carro. Meu Deus. Quando ele fez o plano, ele falou assim, eu vou fazer porque eu vou aposentar. Ele era novo. E ele falou, vou aposentar. Só que aí ele saiu pra trabalhar. Ele estava sentado no banco de trás do carro, ele não estava nem dirigindo, só que ele estava sem cinto no banco de trás. Uma americana embriagada bateu no carro deles e ele veio a falecer, ele veio a óbito. Então, essa mulher, a primeira pessoa que quando ela soube da notícia, ela ligou para nossa consultora, para a menina que a gente treinou. Ela ligou chorando tudo, ela falou assim, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Né? Meu marido faleceu, chorando. Então, assim, nós, agentes financeiros, nós ficamos sendo aquele braço amigo, aquela mão amiga, aquela pessoa no momento mais difícil. No momento mais difícil. Seja no momento de uma enfermidade, seja no momento de perder um ente querido, as pessoas vão te ligar e, assim, por vezes a gente ouve isso, sabe? Você é a pessoa mais importante da minha vida, sabe? Naquele momento, a gente acaba sendo assim, sabe? A pessoa mais importante. Que ela vai falar assim, olha, fica tranquilo, eu vou cuidar disso daí pra você. Ela não precisou fazer nada, ela só precisou pegar os documentos lá, né? Atestado de óbito, essas coisas. A menina, nossa agente, que nós treinamos ela foi atrás de tudo. E aí, hoje, a gente sabe que tem 2 crianças que respiram melhor por causa que a gente existe. Uau.
Nossa, Porque é muito forte. as 2 crianças poderiam estar sem alimento, sem uma casa para morar. Além de não ter o pai, né, ainda não ter condições financeiras de se manterem, né? Exato. Nada substitui um pai e uma mãe. Nada substitui. Mas a situação financeira para você conseguir gerar os sonhos, continuar os sonhos que você tem pro seu filho, que é uma Continuar a vida, né? faculdade, uma vida, um alimento, uma casa para morar, ela tá comprando a casa dela, sabe? Olha aí. Então, assim, algo que é um trabalho que a gente consegue ganhar bem, as seguradoras pagam os agentes muito bem, mas mais do que isso, é um trabalho com propósito, sabe? Que a gente consegue transformar vidas. Quando a gente recebeu o áudio dela ali de agradecimento, eu acredito que todos os consultores do time, não teve um que ouviu e não chorou, tá? Não teve jeito. Você vai ouvindo, acho que foi uns 2, 3 minutos de áudio. Muito forte. É muito forte. Se a gente lembra, até vontade de chorar. Forte demais. Pode chorar aqui da audiência. Mas assim, é interessante, né? Você ter um trabalho que você tem um propósito maior, assim como esse, né? Eu vi um dos consultores financeiros, agentes financeiros, que é o Rickson, uma vez numa palestra, a gente estava em Boston junto, em Harvard, e ele falou assim, que teve uma pessoa que faleceu, que ele tinha feito a pólice, né? E aí ele falou, olha, muitas pessoas podem chegar para aquela pessoa e dar uma palavra de consolo, mas eu fui o único que cheguei com uma palavra de consolo e com um cheque de muitos dólares para aquela família poder continuar, entendeu? Então, eu achei aquilo muito forte, assim, realmente é um propósito muito grande. Além de que, com a consultoria financeira que você está aplicando para a pessoa, você está ajudando ela a aumentar rendimento, né, e reduzir custo, e a realmente prosperar na América economizando, porque a maioria das pessoas não tem planejamento financeiro. O Brasil não é um berço de educação financeira, né, nunca foi ensinado isso. Nem a América, Nem a América, piorou, né? Então, assim, a gente vê, né, senhores, né, a gente que mora aqui, a gente vê toda hora, né, no Walmart, no McDonald's, né, trabalhando ainda para poder pagar as contas, para poder se sustentar. Mas, assim, falando de resultados, aí vocês começaram a trabalhar com isso, começaram a ter esse propósito aí de ajudando pessoas a terem proteção. Legal, e aposentadoria. E legal. Aí, como que foram os resultados, assim, de vocês? Primeiro ano, dá pra prosperar mesmo fazendo isso? Primeiro ano, como é que foi? Dá pra prosperar fazendo isso. O interessante... Quer falar um pouquinho, amor? Tô falando bastante. Não, pode falar, tá tudo legal. O interessante é que essa carreira é uma carreira que as seguradoras, elas remuneram muito bem. Porque olha só o pensamento da seguradora. Como nós somos independent contractors, sabe? Nós somos independentes. Nós não somos funcionários da seguradora. Isso quer dizer que um funcionário custa muito para uma empresa. Todo mundo que está assistindo aqui sabe disso. Um funcionário custa muito. Então, qual que é o mundo ideal para seguradoras? É ter uma pessoa que ama o produto, que se dedica, que tá nas mídias sociais, que tá conversando com pessoa, que tá conhecendo evento, tá falando do produto dela, tá num podcast incrível que nem essa, sem ela precisar pagar nada. No dia a dia. Obrigação nenhuma de pagar o Vini, nada. Então, em contrapartida, para ter essa pessoa extraordinária, ideal para um business, o que eles fazem? Quando a pessoa traz um cliente novo, eles, que são empresas centenárias, bicentenárias, eles têm muito caixa. Tá? Eles têm muito caixa. Muito caixa quanto? Vou dar o exemplo da National Life Group. Eles têm em ativos mais ou menos 50 bilhões de dólares. Nossa. Então, assim, não é que eu tô falando que a empresa, a avaliação, evaluation, né, da empresa, ela é 50 bilhões. Porque a gente pode falar assim, o Uber. Uber, a evaluation de mercado é X bilhões. Quanto que eles têm caixa? Quanto tem de ativo, né? Eles não têm nem carro. Não tem né? nada. Eles não têm nem carro, a empresa dessa. Mas elas têm um valor de mercado X. A seguradora, gente, é diferente. Não é valor de mercado. É quantos assets, né? Quantos ativos ele tem. Eles têm 50 bilhões de ativos. Isso quer dizer que eles podem pegar clientes, porque eles têm ativos para garantir esse cliente novo entrando. E entra cliente novo todo dia. E entra cliente que vai guardar 200, 300 dólares mensal, e o cliente que vai pagar um termo de 5 dólares por semana, tá? Então tem planos de um valor de uma pizza, tá? Que a pessoa pode fazer. Mas tem clientes também que guardam 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões. Uhum. Eles têm ativos para aceitar. Porque a lei de seguradoras é diferente. Não é que nem você chega no banco, joga dinheiro e o banco pega o teu dinheiro e empresta pro outro. A lei é diferente. É uma lei muito, mas muito mais séria e severa. Qual que é a lei? Para ele aceitar um cliente com 1 milhão, ela tem que ter 1,4 milhões. Então, assim, ela tem que ter 1 milhão e 400 guardado já em ativo para aceitar o próximo cliente. Olha só como é um mercado muito sério. Legal. Então, como eles têm muito ativo, ele pode, e já não gasta com funcionário mesmo, com tanto funcionário mesmo, o que eles fazem? Eles remuneram bem, eles antecipam um valor bom para os consultores, para os agentes. Então, nesse mercado, se você se dedicar e atender as pessoas e
ir em podcasts e caminhar, fazer eventos, ligar para as pessoas e trazer essa consciência pro latino, pro brasileiro, pro americano. O americano é até mais fácil, porque ele já tem essa consciência. Se você fala inglês e quer fazer essa profissão, vai pra cima, tá perdendo tempo de você e dinheiro. Então, quando a pessoa, ela entende isso e a seguradora tá à procura de pessoas extraordinárias, assim que nem você que tá assistindo a gente, a seguradora paga bem. Então, bem quanto ela paga um valor em cima do que a pessoa está produzindo, que dependendo da dedicação de cada um, pode ser algo que a pessoa ela vai mudar a vida dela no primeiro ano, tá? No primeiro ano a pessoa pode mudar a vida dela. Vamos dar um exemplo, por exemplo, a pessoa que está assistindo agora, ela quer saber, por exemplo, quanto que ela pode ganhar por semana depois que ela tirar a licença, ser licenciada e já poder representar esses produtos. Quanto que uma pessoa comum assim, que não entende de vendas, tá? Sim. Que você deve ter alguns exemplos hoje, quanto que ela ganha em média por semana? Part-time ou full-time? Os dois, dá um exemplo dos dois. Vou dar um exemplo dos dois, vamos lá. Então, assim, o que a pessoa vai fazer num part-time job, se ela for, vamos ver por mês, sabe? Vou me dedicar, part-time é o quê? 4 horas, né? Vou me dedicar depois das 6, eu chego às 5, vamos lá, vou me dedicar 3 horas por dia e um pouquinho no sábado. A pessoa em ligação, conversando com os amigos, familiares, pedindo indicação, né? A pessoa vai fazer aí part-time, dá pra ela fazer 3, 4 mil dólares por mês. Uau. Tá? Às vezes mais do que ela ganha no mês no trabalho dela. Às vezes mais que ela ganha no mês do trabalho dela. Ah, Vini, mas é só sentar que o dinheiro vai vir do céu? Não, tem que trabalhar. Né? Tem que fazer as ligações, você vai ter um mentor. Então por que a gente tem esse time, né? Chamado o Prosper Team, ou o time dos prósperos? Porque nós ensinamos o passo a passo de como a pessoa fazer 3 mil, 4 mil. A pessoa só fala assim, então vou lá tirar a licença, vou fazer sozinha, ela vai conseguir? Se ela for um mega autodidata, 0.0000001 população, pode ser que consiga. Mas, se você não tiver um mentor, possivelmente você não vai conseguir fazer. Legal. Tá? Mas a gente dá essa mentoria, a gente pega na mão da pessoa e a gente não cobra nada. Tá? Então, assim, já é um grande passo você poder entrar em contato com a gente, entra em contato aqui com o Prosperando na América, que o Fer vai encaminhar pra gente. Você vai poder fazer essa mentoria gratuita para pelo menos fazer 3 a 4 mil part-time. Legal. Part-time job. Muito Tá? bom. Dá pra fazer. Agora você quer saber o full-time. 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 Vamos lá, a pessoa aprendendo e aplicando aquilo que a gente ensina, né? Não adianta a pessoa também fazer e não aplicar. Nós já treinamos pessoas que não aplicaram? Já. Quanto que essa pessoa tá fazendo? Ou pouco, ou já foi para outra área. Agora, a pessoa que tem o coração ensinável e fala assim, olha, Vini, eu tenho que ligar para essa pessoa? Tem. Eu tenho que ir para um evento tal, eu tenho que conversar com meus amigos e pedir para eles 15 minutinhos da atenção deles para conversar comigo, para eu explicar o que eu faço. Sim, fazendo o passo a passo direitinho, a pessoa vai começar aí com 5, 6 mil dólares e a gente tem pessoas hoje na indústria que fazem 15, 20 por semana. Uau. Sabe? Então, assim, depende do seu nível de dedicação. Tem pessoas na indústria que já chegou num momento que fazem mais de 6 dígitos por mês. Uau. Então, depende da dedicação, persistência, tá? E amar pessoas, né? Você tem que conversar com pessoas. Não adianta. Legal. Se você for aquela pessoa do teu exemplo lá, Legal. que não gosta de conversar com o ser humano, por causa que ela aprendeu com o pai e com a mãe que falar com um estranho é errado, talvez ela não vá dar certo. Mas se for uma pessoa... Ou vai ter que desbloquear bem antes de dar vai ter certo. que destravar isso daí, exato. Tudo Muito dá, bom. né? Dá pra destravar, desbloquear. Mas é isso. Agora, você que tá assistindo, fala assim, por que não trabalhar de casa? Tá, a gente trabalha de casa. Legal. A gente tem um office aqui em Orlando? A gente tem também. Ali no Metro Oeste, a gente tem um office. Então, a pessoa pode, tá no nosso time, pode ir no office? Pode, perfeito. A pessoa gosta de trabalhar de casa? Gosta. Pode trabalhar vendo os filhos crescer? Pode fazer a sua agenda no teu horário, sabe? Tudo isso é permitido. Muito Só legal. que o destravar que você falou aí, Fer, é importante. A pessoa tem que destravar isso, de saber gerir o horário dela. Que é um desafio. É um desafio. Principalmente pra mãe, né? Que tem filhos em casa, às vezes quer, por exemplo, fazer um trabalho desse, ela tá em casa já, porque às vezes não trabalha fora, cuida dos filhos, porque é filho pequeno e tal, às vezes o marido trabalha fora, e a pessoa quer trabalhar com isso. Você tem algum exemplo, Fabi, de alguma mãe assim, que poderia estar trabalhando com isso e que teve sucesso nessa indústria? Temos demais, né? Muitas mulheres. Essa indústria é muito querida por mulheres. E é muito interessante porque dentro da área financeira, muitas pessoas têm esse estigma, né? Não, mas coisa pra homem, é coisa... Não. A mulher dentro dessa carreira... se eu não te fazer, eu te falo até que tem mais mulheres com sucesso nessa carreira, Com certeza. do que homens. Por exemplo, uma mulher sozinha, trabalhando, sem o marido, tudo...
Tem vários exemplos de mulheres que eu posso te dar um nome Multimilionárias. aqui. Multimilionárias, Uau. fazendo um monte por Brasileira? brasileiras, Uau. mulheres que fazem isso sozinhas, sem... Ah, mas é o marido que tá ajudando. Não, são elas fazendo. Por quê? Mulheres Porque sozinhas mesmo, essa proteção, que são sozinhas. sim. Não tem marido Com e cuida das certeza. crianças. Essas mulheres têm uma abertura assim de carreira dentro da área financeira através dessa profissão. A gente vê muitas mulheres sucedendo. Legal. E essa jogada de você poder ver os filhos é uma profissão que é muito querida entre as mulheres por isso. Porque o sonho de uma mãe é realmente poder ver os filhos crescer, ver o primeiro passinho, ver o primeiro dentinho, tudo isso. Imagina você deixar, né, numa creche por causa que você tem que trabalhar, é muito triste. Então você poder trabalhar de casa, é claro que exige organização. Claro. Mas a gente também tem 1 milhão de aulas que a gente ensina, pega na sua mão pra te ajudar mesmo, a mesmo com seus filhos, você de casa poder atender as pessoas, poder fazer uma agenda organizada e ter muito sucesso na área financeira, trazer pra sua casa 5 mil, imagina 5 mil a mais, Sim. iria fazer diferença na sua casa. E às vezes a mulher tá em casa organizando a agenda, ela consegue tirar ali 1 horinha, 2 pra fazer isso e pode, quem sabe, contribuir muito pra sua família. Que legal, que legal. Quando eu falo, Fer, de a pessoa que faz 6 dígitos no mês, fazer 20 mil, 15 mil no mês, o que eu quero deixar bem claro aqui não é de faturamento, né? Porque muitas vezes no mercado tradicional, aí você pega e, mas fulano de tal faturou 6 milhões na empresa dele de construção. Quanto desse faturamento Veio pra mão. veio para a mão do proprietário? Tá? A gente tinha uma clínica que faturava, só que aí a gente tinha um aluguel absurdo, porque era num mall, era Funcionários. como é mall, assim, num shopping. Num shopping aberto, né, que assim, então, é caríssimo o aluguel lá, só para o telespectador aí, né, ver, saber. Então, assim, aí você tem mais todos os funcionários que você tem que pagar um monte de coisa, mais um monte de outros gastos. Então, assim, o cara da construção também tem que pagar o subcontractor 1, o 2, o 3, pagar o material e tal, tudo. De uma obra lá no final, faturei não sei quantos milhões. Muitas vezes faturamento é pro ego do empresário. Fala assim, faturei horrores. Mas o que sobrou na mão dele é o que vale, né? O que deu ali de lucro, aquilo que você consegue se pagar. Legal. Nessa carreira, quando eu falo esses valores, a pessoa tá trabalhando de casa. Muito Vini, bom. mas tem gasto de energia? Tem, mas a energia é da tua casa. Nada demais. Já gastaria normal. Já ia gastar normal. É. Mas a internet é da tua casa, normalmente. Então, assim, o investimento que se faz nesse business, o custo fixo é muito pouco. Legal. Então, assim, é quase irrisório, sabe? Então, dá pra todo mundo começar a fazer isso trabalhando de casa. E isso que eu tô falando, assim, de receber 10, 15, ou chegar a ponto de ser um multimilionário nessa carreira, empreendendo nessa área, na maioria dos casos, você vai ter isso tudo líquido, né? O problema é que vai ter que pagar muito imposto, mas é um problema bom. Um problema bom. Exatamente. É um problema bom, Muitas gente. viagens, né? Muitas Tirando viagens. ainda. Além isso disso, né? As seguradoras são muito generosas, né, amor? Fala então aí Meu Deus. de algumas Esse viagens. ano a gente já teve algumas viagens que a gente foi. E são viagens, assim, extraordinárias. Hotéis 5, 6 estrelas, você é tratado. Eles fazem isso de propósito para você desbloquear um nível, assim, de merecimento. Porque Legal. muita gente não consegue reter dinheiro, receber tudo isso, porque não se sente merecedor. E realmente, você vai para ambientes, assim, que fala assim, meu Deus, como eu tô sendo mimada de estar. Então, são viagens... Só esse ano, a gente treinou uma pessoa que chegou no topo da carreira. Ela vai fazer, a gente fez até um vídeo com ela, 6 viagens no ano. Que ela ganhou. Uau. Ganhado. Tudo pago. Aí ela fala, Tudo que hora que tem pra pago. trabalhar, 6 gente? viagens no ano. Meu Deus. É 2 verdade. cruzeiros. Como que vai trabalhar? 2 cruzeiros, uma viagem para um resort no Arizona que a gente foi incrível. Legal. Uma mansão de mindset junto com líderes. Uma viagem pro Havaí. Uau. E Las Vegas. Las Vegas, que a gente vai ter uma experiência lá no Sphere. Vai ser incrível, a gente ganhou essa também, gente. Então, assim, 6 viagens no ano, gratuita. É algo assim, que você muda a realidade da tua família. Então o educador financeiro ganha fazendo dinheiro com propósito e viajando. Ainda viajando, exato. Ainda ganha viagem, gente. É muito bom. Não precisa Parece- nem tirar do bolso. Mas, Vini, assim, eu sei que tem pessoas que fazem milhões nessa indústria. Eu conheço algumas, né? Que tem uma que eu conheço que faz 17 milhões. Uhum. E é brasileiro. E é brasileiro. Né? Nós conhecemos. Mas como que foi pra você, assim? Pra você, primeiro ano, como você foi pra você de faturamento? O primeiro ano a gente tinha acabado de tá Você numa fala assim, transição 1, de 2 carreira. e 3. Vocês estão há 3 anos, né? A gente tá 3 anos. Então o primeiro ano, assim, foi o meio ano.
né? Meio Foi ano. meio ano que a gente tinha entrado, a gente teve 100 mil. A gente fez 100 mil em meio ano, praticamente. Legal. Foi algo assim, foi bom para nossa realidade. A América era um pouco diferente, depois veio uma inflação um pouco mais alta, mas 100 mil você conseguia viver bem naquela época. Era bem mais dinheiro que eu. Era bem mais dinheiro. 100 mil dólares no ano já era assim, era um dinheiro muito bom, tá? E aí Legal. no segundo ano, a gente já começou a ver o business não como autônomo apenas, atendendo pessoas, mas também como uma visão de business, trazendo, montando o time dos prósperos, Montando né? uma agência, né? Montando uma agência. Então, tivemos pessoas que já começaram a fazer parte. Hoje, essa moça que a gente comentou que ela faz já um excelente dinheiro todo mês, ela começou a entrar com a gente nessa época. Então, o nosso segundo ano foi mais ou menos 280 mil, sabe? Que a gente fez. E agora a gente tá no terceiro ano, né? A gente tá no terceiro ano que a gente vai bater a nossa agência aí mais de 1 milhão. Uau, Então, graças a Deus, obrigado. Parabéns. Não é só o nosso esforço, né? Então, até aplausos aqui, porque é um time todo que tá fazendo isso. Então, é possível em 2 anos aí, 2 anos e meio. Tem pessoas que já têm um background de business, assim, de treinamento. A gente não tinha esse background de treinamento. A gente Legal. tinha de business tradicionais, que não expliquei para vocês aqui. Não tinha dessa visão escalável. Então, a gente demorou aí um meio ano para conseguir entender que o business é escalável, que a grande mudança da vida é você transformar outras vidas, Aham. né? A grande mudança da vida é você transformar outras vidas. Sim. E foi isso que a gente conseguiu já nesse ano, esse ano, fazer os 280 ali que a gente tá falando. E agora, nesse ano, a gente tá tendo esse jump, né? E é possível. Você tá num ano fazendo 200, 300, no outro ano você fazer 1 milhão e Uau. pouco, 1 milhão e 200, que a nossa previsão tá entre 1 milhão e 200 a 1 milhão e meio. Então, assim, é possível prosperar na América, sim. Muito Fê. bom, muito bom. Tem Parabéns. números que provam isso, tá? Parabéns, que lindo. Muito legal. Fih, como é que faz para as pessoas te seguirem vocês? Então, vamos lá. Entra no @ no Instagram, Prósperos na América, _, né? Prósperos na América. Ou, Flávio? Flávio Santana com 2 N's. Flavi Santana. Flavi, tá? Não é Flavia. Flavi Santana com 2 Entra N's. lá, Top. entra lá, Também gente não tem underscore no final. Não. Só Flavi Santana. Tá aqui na E o Prosper descrição, Team gente. também, Tá aqui na né? descrição, vocês podem Prosper seguir. Team, Prosper Tem o Team, Prosper Team underline também. E assim, se hoje fosse o último dia de vocês, 8 bilhões de pessoas fossem ver, ouvir e entender o que vocês estão falando, que mensagem seria essa que vocês deixariam? Você primeiro, amorzinho? Pode ir primeiro, meu amor lindo. Eu acho que foi a mesma que eu deixei da outra vez. Mas essa é a mensagem que eu sempre deixo. Ame a Deus e ame as pessoas. Só isso que o mestre ensinou. Ame a Deus e ame as pessoas. That's it. Muito bom. Tenha fé. Seja fiel ao seu propósito. Deus colocou algo dentro de você que te guia. Confia nesse feeling, nessa fé, nessa conexão com o eterno e seja leal a isso. Quando você tá fazendo algo e você sente que não é para fazer, para. Se ouça. Tenha fé que o que você carrega tem muito valor. Essa conexão que Deus já colocou dentro de você. Ouça essa voz linda, pura, interna. Tenha fé que essa voz fala, você nasceu para mais, você nasceu para muito mais. E essa é a mensagem que eu quero falar para você. Você nasceu para muito mais. Acredite, sonhe, volte a sonhar se seus sonhos, olha, igual a gente que teve os sonhos que a gente nem sonhava mais, destruídos por medo de fracassar, por tantos fracassos que a gente já tinha vivido. Volte a sonhar hoje. Acredite. Deus te fez imagem e semelhança dele. Você é um ponto de conexão com Deus aqui na Terra para transbordar desse amor que vem dele, vai passar em você e vai alcançar multidões. Deus te abençoe. Uau, incrível. Então, gente, foi um prazer aceitar esse desafio agora. Vou pensar como que eu vou ter que fazer isso, mas vai dar já tem um passo a certo. passo, fica tranquilo. Confio em vocês, vou confiar em vocês. Só Vamos segue. lá. E pessoal, já que vocês estão assistindo a gente aqui até agora, né, eu ia falar pra você que se você quiser saber sobre solar, tem aqui embaixo o link também, mas eu vou fazer um outro convite hoje, já pegando aqui o gancho. Vamos pra cima. Se você ficou aqui até agora, né, você pode também agora
entrar nesse movimento com a gente, participar, de repente, aí da nossa agência que iniciou hoje. E também, né, você já pode receber uma consultoria, um planejamento financeiro gratuito, né, com propósito. A gente vai ensinar para você finanças com propósito, que é a nossa missão de Seja o prosperar. primeiro cliente do Fê. Que é Exato. o primeiro cliente número 1, hein? O pessoal vai brigar aqui, tá? O Vamos pessoal vai brigar pra vamos ser o ajudar primeiro a cliente. pessoa a prosperar de verdade. Então já estamos atendendo aí, vamos atender as pessoas. Se vocês clicarem aqui embaixo, tem um link para você se cadastrar pra gente fazer seu primeiro planejamento financeiro. E vai ser lindo, hein? E deixa seu like, espalha essa mensagem e vem com a gente nesse movimento, porque vai ser incrível. Do 0 ao 1.000.000, para você prosperar na América e deixar o seu legado. Let's bora! Let's go.